13. Amém? 1 Timóteo 3, 13. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto aqui está falando exatamente sobre levantamento de liderança. Paulo aborda aqui a Timóteo as qualificações tanto dos presbíteros quanto dos diáconos. Mas eu penso que isso vale para um todo, no sentido de servir, serviço, porque todos nós, amados, somos chamados por Deus para frutificarmos, para servirmos. Se nós lermos com muita atenção aquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, nós entenderemos muito bem este chamado de Deus. E todos nós, amados, somos árvores no reino. E se conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. E uma árvore boa, ela dá fruto bom. Mas a árvore má, o fruto é condizente. Vamos ler o texto? Abra aí, João 15. João capítulo 15. Vamos entender bem isso. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Olha a seriedade disso. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nós já estamos limpos pelo Evangelho, pelo entendimento do Evangelho. Mas aí a recomendação é a seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se uma pessoa não dá fruto, e fruto bom, como que ela pode dizer que está em Cristo? O texto está dizendo aqui o seguinte: se vocês não permanecerem em mim, não haverão os bons frutos. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Nós precisamos entendermos muito bem esse chamado de frutificarmos. Paulo, quando ele está aqui
aqui orientando seu filho na fé, Timóteo, ele está exatamente fazendo esse chamamento. Se vai levantar pessoas qualificadas a fim de frutificar, a fim de trabalhar, a fim de servirem, pessoas que sejam bem vistas, pessoas que tenham bom testemunho, pessoas que estejam respaldadas pelo Evangelho e por aquilo que o Evangelho prega. Aí, Paulo ele diz assim: os que servirem bem terão uma recompensa, terão uma premiação, irão a outro patamar, irão crescer. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição. Olha o que Paulo está falando. Paulo está abordando excelência. E é isso que eu quero tratar um pouquinho com vocês aqui, nessa noite, de maneira muito concisa, muito rápida, muito prática. Paulo ele deseja que Timóteo promova a excelência no ministério, não a mediocridade, e que Timóteo seja determinado e que seja convicto daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque muitas vezes eu percebo que está faltando para nós como cristãos é ideia fixa, é convicção. Muitas vezes estamos agindo de maneira controversa àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra e andando de forma dúbia. Ou seja, falamos uma coisa, mas nossas atitudes são totalmente diferentes daquilo que nós falamos e não tem nada a ver com aquilo que foi nos ensinado. Olha, gente, Paulo abordou lá em 2 Timóteo 3 algo que, ao meu ver, é relevante e fatal ao mesmo tempo. Ele falou que nos últimos dias os homens teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. E como que eu nego a eficácia da piedade? Parece piedoso, é um religioso, mas as suas atitudes não condizem com a piedade. A pessoa vive dentro da igreja, mas suas atitudes ficam a desejar no que diz respeito à piedade. No que diz respeito à piedade. E aí, automaticamente, está deixando a verdadeira piedade e adentrando num campo de hipocrisia. Jesus, quando tratou acerca dos fariseus lá em Mateus 23, ele fala algo que eu achei tremendo. Eu estava lendo esses dias e, sinceramente, gente, eu fiquei impactado com aquilo que Jesus falou. Jesus aconselhou assim: olha,
em relação aos fariseus: façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Acompanhe comigo, se você tiver curiosidade. Vá no texto que está lá em Mateus 23. Porque Jesus, queridos, 7 vezes ele chama os fariseus de hipócritas nesse texto. 5 vezes de cegos. E uma vez, Jesus extravasa, ele diz assim: serpentes. Parece que ele pegou como exemplo o João Batista, que na beira do Jordão declarou em alto e bom som: raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Gente, acompanhe comigo no texto. Diz assim: então Jesus disse à multidão dos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Olha, eles querem lugar de proeminência. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Meu Deus! Eles tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Negavam a eficácia dela. Gente, Paulo ele está admoestando ou está dizendo para Timóteo assim: os que servirem bem. Eu pergunto para mim e para você nessa noite: você tem certeza de que você está servindo bem? Que você está cumprindo bem aquilo que Deus chamou para você cumprir? Que você está se empenhando, que você está dando o teu melhor e está procurando viver aquilo que está escrito, aquilo que está recomendado, aquilo que está projetado desde a eternidade? Porque a palavra de Deus não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não adianta nós querermos moldarmos a palavra aos nossos pensamentos, aos nossos achismos, aquilo que nós pensamos ser a verdade, relativizando muitas vezes e tirando a questão absoluta da verdade. Eu estava assistindo A Paixão de Cristo no dia de ontem. Quem já assistiu aquele filme? A Paixão de Cristo. Quem já assistiu? É um filme muito forte, mas tem ali uma parte que eu acho interessante e que eu li uma vez e eu fiquei pensando e meditando muito acerca de Pilatos. Jesus falou para Pilatos assim: todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Aí o Pilatos perguntou para Jesus diante desta fala: mas o que é a verdade? Só que deu as costas. Agora, cá entre nós, será que Jesus poderia responder a Pilatos o que é a verdade? Com toda certeza. E Jesus o fez. Não precisava fazer.
porque você tentar impregnar, não é verdade? Vai lá, aquilo lá que eu falei, ó. José. Você tentar impregnar a verdade absoluta em quem tem momento relativizado é uma missão quase impossível. É uma missão quase impossível. Principalmente se a pessoa já tem, né, uma certa idade, já tem todas as suas convicções formadas. Gente, é difícil. Só que sim, a recomendação de Pedro à igreja tem tudo a ver com todas as idades, e nesse sentido nós precisamos ter flexibilidade a mudarmos de ideias, de convicções, de opiniões, porque o homem é um ser mutável, e só não mudamos se fechamos o nosso coração. Pedro falou assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E crescer, o que é crescer, gente? Vocês já perceberam que quando uma criança, quando ela está no processo de crescimento, muitas vezes é dolorido isso, até ela chegar no nível onde estabiliza, vai doendo aqui, vai doendo ali, dói o músculo, dói os nervos, porque está crescendo, a coisa está esticando. E nós, queridos, muitas vezes, para mudarmos de ideias e concepções, vai doer às vezes, vai lá na ferida, vai ser complicada a ferida, e a ferida, se cutucada, dói uma barbaridade. Não sei se alguém aqui já levou anestesia na ferida. Alguém já levou anestesia na ferida? No corte? Já levou, irmão? É gostoso? É bom? Nossa, aplique mais anestesia. Que delícia! Mas é ali que tem que ser aplicado para fazer efeito. E assim é a vida espiritual. Aonde está mais doendo? Quando você ouve a palavra, é aí que você precisa, que nem diz o outro, siga. Aí é preciso você mudar a tua opinião, muitas vezes a tua ideia, a tua concepção. É nesse sentido que nós somos seres mutáveis. Crescimento. Crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, para sairmos exatamente da mediocridade, porque, amados, Deus, Ele não deseja nada mais e nada menos de nós do que a excelência, eu te provo isso, abra comigo o Evangelho de Mateus, na pregação. Se quiser fechar a porta, José, pode ficar à vontade, porque agora já não chega ninguém. Quem tinha que chegar, chegou. Mateus. Mateus 5. Mateus 5. Aí nós vamos lá em Tiago. Tiago falou, recomendou em relação à palavra. Não precisa você abrir, fique aí em Mateus, certo? Quem está com a Bíblia? Quem ama a palavra de Deus aqui? Só um, dois, misericórdia. Quem ama a palavra de Deus aqui?
Melhorou, 3 ou 4. Quem ama a palavra de Deus aqui? Melhorou um pouquinho, 5 ou 6. Olha, um exemplo para nós, estão vendo? Estão vendo o exemplo para nós? Inclusive citou o Salmo 91, lá na tentação de Jesus. Entenderam, né? Vocês entenderam ou não? Quem entendeu o que eu falei? Citou o Salmo 91 lá na tentação de Jesus. Tem conhecimento da palavra. E nós? Qual que é o nosso posicionamento em relação à palavra? Tiago, no capítulo 1, ele aborda assim, no versículo 22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Praticantes e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quem ouve e não pratica, o que Tiago está dizendo? Está enganando-se a si mesmo. Adianta alguma coisa? Você está na igreja, ouvir a palavra, e Deus quer que você cumpra essa palavra, porque Tiago recomendou assim, serem praticantes, mas você não pratica. Aí não é excelência, é mediocridade. É mediocridade. E Deus, Ele não aceita nada mais e nada menos de nós do que excelência. Provo isso para você. Mateus 5, artigo 43. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Agora, cá entre nós, quem está fazendo isso? Quem está agindo assim? Pense com você. Pense com você. Pastor, nesse ponto eu estou dentro. Será? Vocês ouviram que foi dito: ame seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu lhes digo: ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Se você serve só aquele que é conveniente, que recompensa você vai receber? Como que você vai passar de fase? Como que você vai passar de nível? Se você só está fazendo aquilo que é conveniente, só aquilo que é fácil, só aquilo que condiz com aquilo que você pensa e prega, mas que não te tira da zona de conforto. Porque, amados, muitas vezes nós estamos impregnados numa zona de conforto, e para sair dessa zona de conforto requer algum esforço. Não, mas o esforço não tem nada a ver comigo, não estou precisando. Estou muito bem nessa posição. Estou comendo arroz e feijão e ovo frito, está ótimo. Está ótimo. Quando na verdade o que Deus tem é uma picanha. Nós estamos ainda esperando a picanha, mas até agora ainda não chegou. Mas estamos comendo ovo, e o ovo hoje, né, já é uma coisa muito boa. E cara, e amanhã a gente comer ovo, mas ovo de galinha. Não vou recomendar vocês comerem chocolate. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso.
E se saudarem apenas os seus irmãos que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, excelência em Egito, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial a vocês. Gente, eu quando ouço essa palavra aqui, ou quando eu leio essa palavra, eu fico pensando o seguinte: quão falho eu tenho sido, e o quanto eu preciso melhorar em muitas áreas. Eu estou partindo para a parte final dessa palavra. Nossa maior tendência como cristãos é sermos servidos com excelência. Não é verdade? Quem aqui não almeja ser servido com excelência? Não, eu cheguei naquela igreja e eu gostei porque eu fui servido lá com excelência. Mas será que você chegou com aquela motivação? Eu vou lá para servir com excelência. E nesse sentido, eu estou com a plena disposição de atender aquilo que Jesus recomendou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pronto, cheguei na igreja, neguei a mim mesmo. Estou pronto. Quais são as recomendações? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Pronto, tomei a cruz. Quais são as recomendações? Quem quiser vir após mim, siga-me. Ele falou também que o nosso dever é seguir os passos de Jesus. Pronto, estou seguindo os passos de Jesus. Quais são as recomendações? É considerar o outro superior. Pronto, estou considerando o outro superior. É difícil, muito difícil, porque muitas vezes eu estou puxando a iniquidade com cordas de vaidade, como disse lá o profeta Isaías. E na verdade, desobedecendo e sendo insubmisso à palavra, na verdade eu estou querendo que o outro me considere superior. Eu estou desejando honra, eu estou disposto a dar honra, eu estou desejoso de honra. Eu estou desejoso de ser valorizado, mas eu não estou na plena disposição de honrar e de valorizar. Se eu estou ainda com essa ideia, com essa convicção que o foco sou eu e que eu preciso ser valorizado, honrado, aí ainda eu estou na mediocridade. E estou fora daquilo que Jesus pregou, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. Quando eu tenho essa convicção, não, eu estou na igreja, neguei a mim mesmo, agora o exemplo é Cristo. Cristo falou que não veio para ser servido, mas para servir. Estou na plena disposição de servir e não de ser servido. Aí eu estou começando a entender o que é servir com excelência. Aí estou saindo do campo da mediocridade, porque o medíocre é o egoísta, que só pensa em si, e quer adoração para si, e quer ser chamado pelo título. Gente, cara, vocês sabem, vocês me conhecem, eu não sou de ficar fazendo rodeio, principalmente quando eu estou pregando. Eu soube de alguém que chegou um dia nessa igreja, e porque ele não foi apresentado como presbítero, ele ficou bravo. Ele chamou o dirigente do culto. Alguém sabe dessa história aqui? Pastor, não? Mais alguém? Ele chamou o dirigente do culto lá fora e ainda intimou, dizendo assim: como que você não me apresenta como determinado título? Gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? É o fariseu sentado na cadeira de Moisés. Errado, é mediocridade. Podemos colocar esse tipo de desventura
no mesmo patamar da mornidão que Jesus tratou lá em Apocalipse. Ó, é o seguinte: vocês não podem ser coluna no meio. O é quente ou é frio, porque o quente é excelente, o frio é excelente, mas o morno é medíocre. Está no meio. Está no meio. Nós precisamos sairmos da coluna no meio. Nós precisamos buscarmos sermos quentes ou frios. Ah, você conhece um crente frio? Quem conhece um crente frio? Muitos. Hoje é frio, mas aquilo lá é quente, fervoroso. É aleluia no começo ao fim no culto. Não é nem aleluia, é aleluia. É uma coisa que vai no outro nível. Gente, é má interpretação, porque Jesus não está abordando isso. Jesus está se referindo, amados, à frutificação, a entender o serviço, a entender a intimidade, o relacionamento com Deus, a interação com o próximo de maneira conveniente à palavra, a assiduidade congregacional. Olha o que o autor aos Hebreus falou: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Quem deixa de congregar está morno, mediocridade. Gente, para finalizarmos essa palavra, se nós esperamos ser servidos com excelência, obviamente não podemos servir com mediocridade, obviamente. E um fator para a excelência é exatamente o serviço fiel. Olha o que Paulo falou para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Quem já teve o gostinho aqui de ser aprovado numa prova? Quem já teve o gostinho de ser aprovado numa prova? Mais uma vez vou perguntar: quem já teve o gostinho de ser aprovado numa prova? Pedro, o dia que você passou lá e tirou a CNH, foi uma realização? Gente, a hora que aquele rapaz fez a minha avaliação e falou: vocês passaram. Olha, me arrepiou. Foi muito gratificante. Foi muito gratificante, sabe? Imaginemos nós no último dia ouvirmos aquilo que Jesus vai falar. Quem tem essa fé e esperança? Vinde benditos de meu Pai. Quem tem essa esperança e essa fé? Mas, queridos, nós precisamos cooperarmos para isso. Não é só questão de graça, não. Nós estamos salvos. Frutificarmos, sairmos da mediocridade para a excelência. E nisso consiste o serviço fiel. Nesse sentido, nós podemos melhorar a exemplo de Cristo. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate. Vamos ficar em pé para a intenção que está encerrando. Nós precisamos sairmos do trivial para o sensacional, do ordinário para o extraordinário, em tudo, gente. No que diz respeito a crescimento, diz respeito a esforço.
Olha, nós estamos alinhando aqui uma equipe diaconal, e vai ficar organizado e vai ficar mais edificante. Amém. Em nome de Jesus. Estamos saindo do trivial para o sensacional, alinhando e alinhados com a palavra de Deus. Servirmos com excelência é não puxarmos o pecado com cordas de vaidade, sem egoísmo. Servir com excelência é não se embaraçar com os negócios desta vida, juntarmos tesouros no céu, porque os tesouros da terra traçam ferrugem e consumem. É não oferecermos as coisas pela metade a Deus. Olha, gente, os sacerdotes, eles eram tratados severamente por Deus, porque lá em Malaquias, essas pessoas estavam trazendo animais coxos, animais doentes, oferecendo o seu pior para Deus. Aí Deus, com quem que ele protesta? Ele não protesta o povo, ele protesta os sacerdotes, porque os sacerdotes que tinham o dever de ensinar o povo. Amanhã nós vamos tratar de Páscoa aqui. Qual que foi a recomendação acerca da Páscoa de Deus a Moisés e Arão? Vocês devem trazer um cabrito assim, macho, de um ano, que seja perfeito, etc e tal, né, Maria? Tudo nos mínimos detalhes e com perfeição. Não traga um animal que não tem um olho, que não tem, né, um membro, não. E o povo lá estavam trazendo esse tipo de coisa, oferecendo para Deus. Aí Deus protesta com os sacerdotes, dizendo assim: olha, vão me oferecer esse tipo de coisa aos governantes, será que eles vão aceitar? Agora trazem para mim, achando que eu vou aceitar? Gente, excelência é oferecer o seu melhor para Deus. Aleluia. E Deus não está preocupado com o sacrifício, Deus está preocupado com a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E nesse sentido, nós precisamos ter um entendimento. Servir com excelência, gente, é ter consciência daquilo que Paulo falou lá em Atos 20, 35, que é melhor dar do que receber no reino. Isso é o fator mais preponderante. É melhor dar do que receber, porque quando eu tenho essa concepção, aí eu estou servindo com excelência. Amém, gente? Amém. Fechemos nossos olhos.